Sejam bem-vindos à nossa aula secreta sobre o PEN. Então, a gente vai começar a esclarecer as dúvidas sobre o PEN, para você saber aí como fazer esse procedimento, que é super lucrativo. Para começar, a gente vai falar sobre o que é o PEN, né? O PEN, ele é um procedimento que ele é transformador, principalmente para a vida do paciente de acesso clínico, porque, na verdade, ele incomoda muito quando a gente tem microvasos nas pernas, a pessoa muitas vezes não usa saia, não usa bermuda, ou seja, ela se priva de muitas coisas porque tem vergonha ou porque aquilo incomoda ela. Então, quando a gente faz o procedimento, acaba sendo uma libertação para o paciente, e só quem tem os microvasos sabe o quanto se incomoda. Muitas pessoas que têm ali microvasos nas pernas, ou também pode acontecer em outros lugares. Geralmente é localizado nas pernas, mas a gente pode ter microvasos em todo o corpo. E quando ele está localizado em outras partes, a gente chama de telangiectasias, que são, na verdade, esses vasinhos fininhos, é o nome científico do microvaso. Mas a gente conhece ele por microvasos, tá? Por isso que exatamente o nome é PEN, procedimento estético injetável em microvasos. Na verdade, esse poder transformador do PEN, ele agrega muito valor ao procedimento. Então, isso é uma coisa que vai fazer ali você ter destaque, porque como ele muda a vida das pessoas, você acaba criando um relacionamento ali de confiança e troca com esse paciente. Nessa aula, a gente vai explorar, então, todo esse universo do PEN e responder as principais dúvidas que a gente tem ali do PEN para mostrar essa diferença desse procedimento em relação àqueles outros procedimentos mais antigos que a gente tinha para tratar o microvaso. Podem ser ali vários motivos a influenciar para criar um microvaso. Então, pode ser fator genético, pode ser idade, pode ser também hormonal, ou seja, pode ser várias coisas, mas não existe nada que seja confirmado que cause esse microvaso. O que a gente sabe é que quando esse microvaso aparece, ele tem um déficit, uma diminuição na circulação no local. E, além de aparecer os vasinhos, a pessoa acaba geralmente tendo edema. O que é edema? É um inchaço ali no local. E geralmente é localizado no membro inferior, nas pernas, justamente pela falta de circulação que a gente tem nas pernas. Por causa da nossa posição, né? Em pé, que acaba não tendo essa força para o retorno do sangue. Tá? Por isso que fica mais localizado nas pernas. Só que é muita gente que tem. Porque a cada 10 pessoas, mais ou menos 7 pessoas têm microvasos nas pernas. Ou seja, muita gente. No Brasil, existe uma estimativa de que de 30% a 50% da população brasileira tenha microvasos. Especialmente mulheres, tá? Mulheres têm uma maior prevalência. Por quê? Justamente por causa dessa questão hormonal que a mulher passa nas mudanças aí hormonais da nossa vida e também por o fato da nossa circulação ser diferente da circulação masculina e também da força muscular, né? Quando eles têm uma maior força muscular, eles têm uma bomba muscular, ou seja, que pressiona esses vasos e acaba tendo um retorno da circulação muito maior do que as mulheres. Então, eles têm menos prevalência, mas eles têm também. Então, a cada 4 ali homens, um homem tem microvasos. Então, ela tem uma prevalência menor, mas também acontece. Por isso que a gente relaciona geralmente isso a fatores hormonais, por causa da prevalência em mulheres. Então, você vê que você tem ali um mercado muito grande para trabalhar com PEN. Se você olhar na sua volta, provavelmente alguém do seu lado vai ter microvasos e isso com certeza incomoda essa pessoa. Você já pode ir prospectando sua clientela. Então, o que é exatamente esse tratamento, né? O tratamento do PEN, ele é um procedimento que a gente injeta uma solução, um líquido, dentro do vaso. Diretamente dentro daquele microvasinho, né? Porque aquele vasinho é um vaso mesmo, uma veinha bem pequenininha, bem fininha, como se fosse uma mangueira. Imagina uma mangueira bem pequenininha. Ou seja, tem um fluxo de líquido, que é o sangue dentro, né? Então, a gente vai perfurar e vai colocar esse líquido ali, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reação do organismo, que é um processo inflamatório, que eu explico mais para vocês lá no curso Zero Pain.
E esse processo inflamatório vai causar uma reação no organismo que vai fazer com que o vaso suma. Apesar de você olhar naqueles vídeos, né, que o vasinho está sumindo na hora, isso não é verdade, não é realidade, tá? Então, você não pode prometer que na primeira vez vai sumir ali os microvasos, porque apesar de a gente ter, sim, uma técnica exclusiva que faz uma diferença já na primeira sessão, resultados visíveis já a partir da primeira vez, na verdade, aquele videozinho é o líquido empurrando o sangue, retirando o sangue do local. Então, ele dá aquele efeito na hora, mas na verdade é a força mecânica do líquido. E não é o vaso secando. Por quê? Porque o processo inflamatório do organismo demora um tempo, né? Então, você vai ter ali um tempo de ação para o organismo poder fazer o processo todo para poder reabsorver esse vaso. Apesar de parecer muito fácil, muita gente tem dificuldade em conseguir acertar o vaso ali. Por quê? Por causa da destreza, na verdade, com a mão, né? Com a agulha, com a seringa, com a prática de injeção. Mas tudo isso tem uma técnica. Tem uma técnica que você pode fazer com o apoio das mãos e uma técnica para você conseguir acertar o vaso. Você também pode comprar aquela gelatina balística para poder treinar em casa. E vai a dica, tá? Compra gelatina balística e faz o treinamento para poder acertar. Você pode fazer linhas com a caneta e ir treinando. Então, eu sou a Karine, sou esteticista e cosmetóloga e especialista em injetáveis. Quando eu comecei, lá na época que eu comecei, os injetáveis era muito difícil eu ter acesso. Era tudo muito caro, né? Os cursos eram caros, os equipamentos eram caros. E eu sei, até hoje na estética, na verdade, quando você vai começar, né, os equipamentos, as coisas para você adquirir, acabam tendo um valor agregado que muitas vezes a gente não tem no começo da carreira. Então, eu fui fazer um curso de injetáveis e acabei entrando no mundo dos injetáveis com a toxina botulínica. Só que daí, quando eu fui aplicar lá no consultório, eu descobri que eu não tinha autoridade e muito menos prática. E comecei a ficar cheia de dúvidas e medos para poder fazer a aplicação. E também acabava não vendendo, porque era um produto que é caro para você comprar no começo, né? E se você tem pouca autoridade com o cliente, você acaba não conseguindo pagar as contas, que é, na verdade, o objetivo da gente, vender o seu produto. E o nosso produto é o atendimento estético. Foi aí que eu descobri o bem. O PEN, ele faz parte dos procedimentos corporais. E ele é um destaque nessa onda que vem aí da harmonização facial, que esses procedimentos faciais acabaram se popularizando muito e tem muita concorrência. E agora a gente vai contra esse fluxo, fazendo exatamente o movimento contrário, para que a gente se destaque e recupere esses procedimentos corporais. Assim a gente acaba criando autoridade e agregando faturamento. Não quer dizer que você não vai fazer procedimentos faciais, você vai fazer também, mas o PEN ele vai te proporcionar, na verdade, para você captar esses pacientes, captar os clientes e criar autoridade, porque você vai criar um relacionamento. Além disso, você vai ter prática de injeção e ainda vai conseguir vender mais para o mesmo paciente, porque o PEN é um tratamento recorrente. Então, você vai fazer as sessões seguidas ali com intervalos de semanais, quinzenais, e depois o paciente vai passar um tempo e vai vir fazer manutenção. Quem tem microvasos tem a vida inteira, porque o organismo naturalmente, assim, ele vai produzir novos microvasos, né? Isso é um processo natural, você não fez nada de errado. Na verdade, é um processo do organismo mesmo para estimular a circulação. Com o PEN, eu consegui fazer. Como você faz várias funções no mesmo paciente, você acaba pegando muita prática clínica de injetar. Então, você pega a prática de injeção e de profundidade, porque na estética, cada coisa que você vai fazer é uma profundidade de injeção diferente. E, dependendo de quanto de agulha e do ângulo, vai atingir um tecido diferente. O PEN você vai fazer uma angulação de 30 graus. Lembrando que a angulação é sempre contando a partir da pele da pessoa, né? Se você aperta aqui, a angulação vai ser daqui para baixo. Como se fosse um transferidor. Imagina que você faz um transferidor na parte de baixo. Então, o PEN você faz a injeção a 30 graus. E aí você não vai errar mais com microvaso. A gente usa, né? O que é esse produto mágico aí que faz o PEN? Para você saber, existem diferentes produtos. Então, você vai ver várias coisas. O PEN, ele não é escleroterapia, tá? A escleroterapia é um procedimento diferente com um outro tipo de produto. Eu explico para vocês também a diferença lá no curso. Mas o que a gente vai usar no PEN é a glicose. É a glicose, o açúcar, né? Só que é uma glicose especial. Como que a gente usa
Lá no hospital, né, quando faz o procedimento injetável, tem a glicose baixa, fazem aquela injeção de glicose, é a mesma glicose, uma glicose séria. A diferença do PEN é que está na concentração. Então, existem concentrações maiores e concentrações menores, de 50% a 75%. Essa é realmente a concentração. Tem muita gente que acha que tem diferença aí na glicose, ou quer colocar, né, saber como que dilui a glicose. Você não vai diluir a glicose. A glicose ela já vem pronta nessa concentração, ou seja, quantos por cento de fármaco vem dentro daquele frasco, que pode ser flaconete ou pode ser uma ampola. E é muito difícil acontecer uma reação alérgica à glicose. E, geralmente, quando acontece reação alérgica, alguma intercorrência, ele está mais relacionado a produtos que eles colocam dentro da glicose. A gente vai fazer a diferença é você saber tudo, então, com embasamento científico, e fazer um passo a passo para que você realmente faça um atendimento com um padrão ouro e consiga, desde saber aplicar, mas principalmente vender e fidelizar o seu paciente para que você tenha essa renda recorrente, esse atendimento recorrente. E é justamente isso que o PEN proporciona. É um atendimento contínuo. Você vai ter sempre paciente. Ele é um procedimento que ele custa muito pouco. Então, ele tem uma média de custo ali de em torno de 4 ou 7 reais. E você vende ele muito bem. E isso gera uma margem de lucro, eu acredito, de até 2.000%. Isso faz muita diferença. Porque nenhum procedimento na estética é capaz de te dar essa margem de lucro. Então, para quem está começando, ele é ótimo. Precisa de pouco investimento e também você não precisa ter coisas para agregar valor, né? O procedimento é feito basicamente com um material e com uma marca para você poder atender o seu paciente. Esse passo a passo todo tem um raciocínio lógico e tem uma técnica também que ela é exclusiva para que você consiga ter um resultado melhor já nas primeiras sessões e assim levar o resultado que venda mais para o seu paciente. E isso acaba te posicionando no mercado, te tornando uma maior referência. E isso acaba, por si só, retornando mais pacientes e também te dá a oportunidade de vender mais para o mesmo paciente. Você pode vender até outros procedimentos depois. Foi por isso que eu criei o curso do Zero Pain. Ele é um método que ele é feito passo a passo numa plataforma lá estilo Netflix para ficar mais fácil de você poder acessar tudo isso com o material disponível para download. Tudo pronto para você, com a ficha de avaliação, o termo de consentimento para que você já tenha isso pronto e já saia atendendo e faturando. Então, não perca essas estratégias exclusivas de atendimento, captação e para construir autoridade. São oportunidades únicas, porque aqui você vai aprender além da técnica, esse posicionamento, autoridade e como vender, que é o que realmente a gente quer, né? É poder trabalhar, vender constantemente na estética. Então não perca, clica no link e descubra todo esse mundo do Zero Pain. Eu te vejo lá na plataforma. Até mais!